Então, bora lá, começar aqui com Pitmate 14B, marcando as partes mais escuras do desenho. O Pitmate, apesar de ser um lápis macio e escuro, o 14B eu digo, se comparado a outros materiais, ele vai parecer um pouco mais rígido. Ele é macio, mas comparado a outros lápis de graduações parecidas, ele dá a sensação de ser mais seco, não cremoso. E quando a gente está trabalhando aqui num papel relativamente liso, às vezes parece que você, no primeiro toque, ele não vai dar muito certo. Mas ele é um liso diferente, ele é um liso que vai vencer pelas camadas. Então aqui, aliando, né, um lápis que é relativamente sequinho, assim, no toque, principalmente nos primeiros, ó, tá vendo? Que é um dos pontos que eu gosto nele, que é você conseguir fazer tanto os tons intensos quanto os mais claros. A esse papel que não tem uma granulação muito evidente, no começo realmente parece que não vai dar samba não. Mas justamente isso que é legal desse papel, porque ele vence pelas camadas. Então eu venho aqui marcando aos poucos. Não sei se você percebeu, mas eu vou construindo o desenho do começo ao fim somente com o 14B. É um pouco mesmo da minha técnica, eu sempre trabalhei dessa forma de ir construindo o desenho o máximo que eu posso até o final, antes de esfumar. Depende, né? Não é sempre, mas ainda mais, principalmente quando é uma região que tem um pouco mais de textura, eu gosto de trabalhar dessa forma, de já ir construindo sem ficar esfumando. Então esse tipo de papel, e até os mais lisos do que ele é liso, mas não é tanto quanto outros, para esse tipo de técnica é bacana, porque ele não tem porosidade para você ficar driblando. Então você consegue vir trabalhando com o lápis o máximo que você consegue, e quando você passa o pincel ele dá um acabamento legal. Então você não satura tão rápido. Não é que da outra forma não dê certo, ela dá super certo, mas dessa forma aqui também. Você ir construindo, usa um lápis mais sequinho ou uma graduação um pouquinho mais baixa, deixa mais macia para escurecer depois um pouquinho. Então, como ele não tem aquela granulação para você driblar, é uma técnica para textura que é bem legal de você vir aproveitando assim o máximo que você consegue, para usar só o pincelzinho depois.
Utilizando aqui um lápis H bem levinho para fazer a parte do globo ocular. Eu peguei o H não só por ser o mais clarinho, mas pelo mesmo motivo de ser uma região que eu preciso... Eu sei que eu vou esfumar, na hora que eu esfumar ela vai escurecer um pouquinho, como você viu que aconteceu com o olho. Só que eu não quero ficar colocando muitas camadas, então eu já vou pegar um lápis relativamente compacto, que não vai deixar muito rastro, para eu conseguir fazer esse acabamento aqui. Então, de novo, eu sempre vou deixando o caminho preparado, para eu não exigir muito de ferramentas de esfumar. E não é pelo papel, isso é mais a minha forma de ver a técnica. Olha, é um papel que desliza bem o grafite, tá vendo? Ele é um papel que mancha pouco. Não é que mancha pouco, como é que eu explico? Ele é um papel que não deixa tanto resíduo. Manchar, a técnica mancha, questão de técnica também, mas ó, você consegue ver como ele vai deslizando por cima? Tem papéis, parece que conforme a gente vai usando o esfuminho, eu falo brincando, parece que ele carimba, ele vai penetrando ali nos poros e vai marcando um pouco o caminho. Não é que não marque, ó, você vê um ou outro, mas eu sinto que ele é mais sedoso, ele espalha aqui na superfície com um pouco mais de facilidade. Mas, de qualquer forma, tecnicamente, eu vou ter que voltar tirando uma ou outra manchinha que fica. Ele não é sobre o material, é sobre a técnica mesmo, tá? Mas, ó, bem legal pra esfumar. Tô voltando aqui com o HB só para dar uma acertada nas profundidades. E mesmo eu tendo usado o H antes, ele não saturou ainda, ó. Tô de volta com o lápis um pouquinho durinho ainda, porque eu quero só um pouquinho mesmo de contraste aqui. Deixei uma lapiseira 052B aqui do lado, caso eu precise, talvez eu precise aqui, mas ele ainda não saturou. Mas é interessante que conforme você vai pintando, parece que você tá desenhando em cima de alguma película, quando você faz essa base mais clarinha primeiro. É uma certa saturação, mas não total ainda, ele tá aceitando ainda. Mas é um pouco de característica desse papel um pouco mais sedoso. Parece que ele tem uma leve película aqui por cima, que deixa um acabamento bem bonito, bem sedosinho. Mas ao mesmo tempo ela é como se ela tivesse uma, como se diz, ela transpõe, ela vai aceitando o material aqui.
como eu disse lá no começo, o atrito entre esses dois materiais não é o mais fácil de você lidar. Se você perceber, eu estou constantemente girando o lápis para encontrar a ponta mais fina, que vai se formando conforme a gente vai usando, para ficar mais fácil de escurecer às vezes aonde eu quero. Como eu estou fazendo uma pele meio texturizada, eu gosto desse efeito. Então é por isso que eu ainda estou usando o 14B, por isso que esse efeito tá meio rabiscadinho, eu tô procurando por ele. Mas se eu falar pra você que é o movimento mais fácil e mais natural de fazer, não é muito não. Porque você precisa de uma compreensão técnica para conseguir aproveitar melhor dos dois materiais e não desistir, porque ele oferece uma certa resistência, que às vezes se você não tem muita habilidade ou muito conhecimento, você vai achar que o material é ruim, que é difícil, mas nesse caso do 14B é a junção de dois materiais, tá? Mas eu acho que isso vale para tudo, né? Até mesmo os materiais que você estiver usando pela primeira vez, geralmente vai ser assim. Ele vai tirar você do que você está acostumado, né? A gente vai e aprende a desenhar de uma forma e a gente vai entrando no automático. Normal que isso aconteça, não é um problema. Só que quando você passa a usar um material novo, um material diferente, ele vai te forçar a sair desse automático. Então você vai voltar a sentir dificuldades que você não estava sentindo antes. Então, o que eu costumo dizer é isso. O material, ele pede para você o que ele quer. Então, a gente tem que estar atento a isso, a sair do automático e prestar um pouquinho mais de atenção no que ele está pedindo para você fazer. Então, se aqui ele está oferecendo um pouquinho de resistência e eu quero continuar com o 14B porque eu quero um desenho levemente mais escuro, não quero lidar com granulação de grafite, então eu tenho que vir girando ele para procurar essa quina mais fina, tenho que voltar fazendo camadas. Não é um processo rápido. Essa é outra parte importante, não é um processo rápido.
esse tempinho sem falar porque tecnicamente era a mesma coisa que eu fiz ali em cima, então só uma continuação. Aqui eu mudei para 054B. Caso você não tenha o 14B Pit Matte, eu teria usado a lapiseira 054B no lugar dele o tempo todo. Se eu não tivesse esse 14B, eu teria usado, eu usava muito a 054B, depois que eu associei ela um pouquinho com o Pit Matte. Não sei se você percebe, talvez não dê pra perceber muito agora, mas o Pit Matte ele tem um tom levemente amarelado e o grafite normal ele é levemente mais acinzentado, um pouco mais frio. Então, toma só um pouquinho de cuidado com isso. E caso você não tenha o 054B, recomendo que você compre o da Pentel, mas esse aqui, ó, dessa caixinha aqui. Aqui, esses dias o tempo tá bastante úmido. Embora hoje não esteja chovendo, ele ainda tá um tempinho um pouco úmido e isso dá uma colaborada para o papel ganhar esse aspecto um pouco resistente, sabe? Então também é uma questão de vir se adaptando. Então aqui eu vou fazer uma parte mais detalhada. E é uma oportunidade de mostrar como ele aceita a questão do brilho da borracha. E por experiência eu sei que ele aceita bem. Aqui a gente viu e ele tirou bem bonitinho ali as informações. Então eu tô usando aqui a 054B. Tô sentindo um pouco de saturação e tenho a sensação de que a umidade tá interferindo um pouquinho nesse caso. Porque tá numa região limpa, né? E eu tô sentindo uma leve resistência. E eu tava pensando nisso agora. Pode ser que ele esteja levemente úmido. Então, por isso, usando uma graduação macia, ele ainda vai parecer um pouco rígido. Então, se você mora ou está numa região ou num tempo úmido, usar as graduações mais macias podem te ajudar nesse sentido. Então, por que eu não venho com o 14B aqui agora? Porque nesse momento, como é bem delicadinho e bem fininho, essa lapiseira vai me ajudar a ter um pouquinho mais de precisão. Tanto no detalhe, quanto no fazer escurecer. Então, por isso eu tô usando a lapiseira agora, em vez do 14B. Eu achei que talvez seria um pouco mais prático. Agora é a hora da verdade. Eu passei até um pincel, porque eu preciso que ele seja bem liso. Agora ele tá bem saturadinho, então tem alguns pontos de luz bem durinhos. Eu vou abrir com a caneta borracha. Eu vou usar essa aqui agora para para suavizar um pouco aqui ao redor do brilho, mas ele fica clarinho também, tá? Ele não vai ficar tão puro quanto a elétrica, porque a elétrica gera um atrito maior, né? Mas ele tira sim.
esse aqui é o desenho finalizado, já envernizado. Espero que você tenha curtido acompanhar um pouquinho do processo. Como eu tinha falado lá no começo, ele é o meu papel predileto. Não é o mais barato, não é o de mais fácil acesso. Então, se eu puder recomendar, eu recomendaria, né? Para um momento em que você estiver mais seguro na tua técnica, porque é um investimento, né? E por mais que eu mostre, apresente os materiais, a prática vai te trazer muita resposta, então procure ficar atento, né, ao que o papel tá pedindo, ao que o lápis tá pedindo. O material sempre vai te dizer o que ele tá pedindo, tá? Esse aqui é um dos que eu sinto que facilitam esse processo. E é isso. Bons desenhos. Obrigada!